Atenção, passageiros! O nosso trem devocional já está partindo! Tomem seus assentos, alinhem suas expectativas e aproveitem a viagem, pois o nosso podcast já está começando. Olá, meus queridos passageiros, sejam muito bem-vindos ao nosso Devocional Podcast. Eu sou o Lucas Seri. E eu sou a Ana Seri. E é com muita felicidade que apresentamos o nosso primeiro episódio desse podcast, que quer ser o mais inspirador e edificante para você, artista. E nesse episódio gostaríamos de apresentar a vocês a nossa amiga Nathalie Scaff. Uma mulher super incrível, gente, inteligente, comunicativa, divertidíssima e que se tornou uma grande amiga nossa. Isso é verdade. E temos certeza de que vocês irão gostar demais dessa conversa, viu? Porque ela foi muito divertida. Então, não esqueça de já deixar o seu like e também compartilhar com um amigo ou uma amiga. É isso aí. Sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. Pronto. Mas para começar, a gente pode primeiro apresentar você, que a gente acabou te conhecendo, né, assim, meio que sopetão, assim, né? A gente tava nos planos de Deus, mas não tava no nosso, assim. E a gente teve um tempo para conviver aí, inclusive, eu não sei se eu cheguei a agradecer o suficiente pelo tour que você fez com a gente lá no último dia que a gente ficou. Foi até pouco, porque foi só no último dia que eu consegui levar vocês pra passear. Foi tão pouco. Pois é. Nossa, mas pra gente foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Que bom. Então a gente conhece a Nathalie Scaff, mas fala aí pra quem tá assistindo a gente, pra quem tá ouvindo a gente agora, quem és tu? Se apresenta. Eu vou ter uma crise de identidade no podcast. Quem sou eu? Mas deixa eu ver, pensar. Oi, né? Oi, eu sou a Nathalie. Eu sou curitibana, sou ilustradora. Eu sou... Casada agora? Cara, eu não sei dizer o que eu sou, assim. Eu desenho, né? E eu sou casada com a Asha. E sou filha de bons pais. Irmã de um irmão mediano. Brincadeira. Olha, ele vai assistir esse podcast. Não, brincadeira. Eu sinto que quem eu sou vem muito da minha família, né? Então eu vim de uma família de artistas. Então isso é uma coisa que eu posso afirmar com certeza, assim. Meu pai e minha mãe sempre inventaram moda, daí eu e meu irmão sempre inventamos moda também. E isso meio que levou a gente para os caminhos que estamos hoje. Então, tipo, meu irmão trabalha com publicidade e vídeos e tudo mais. Então ele é criativo nas partes mais técnicas e de vídeo, que foi muito onde meus pais trabalharam também. E eu fiquei pra parte do desenho. A minha mãe desenhava muito, meu avô desenhava muito. E ficou comigo também. Então, onde eu cheguei é por causa disso, por causa de onde eu nasci. Que legal, um berço mesmo artístico, né? E meu pai é baterista. Vai bater. Não muda muito o meu trabalho, mas ele é baterista, eu acho isso muito legal. Eu lembro que eu vi uma ilustração que você fez do seu pai tocando bateria, né? Existiu essa ilustração mesmo ou foi? Eu acho que foi o aniversário dele. Aí eu tinha feito a minha mãe tirando foto no dela, meu pai tocando bateria no dele. Eu acho que é isso. Ai, que legal. Bom, essa parte dos seus avós você não tinha contado pra gente, não. Eu lembro que Eu lembro que você falou da sua mãe, que ela era fotógrafa, né? É fotógrafa? Fotógrafa, então, ajudava meu ela. avô, ele desenhava muito, assim, tipo, até na casa lá, que agora não é mais minha casa, né? Mas é minha casa lá, que é a casa dos meus pais, tinha um monte de caderno dele que eu que guardei, que, tipo, tinha uns cadernos da minha mãe, que ela desenhava muito Zé Carioca. Então, ela desenhava o Pato Donald, assim, ela copiava e fazia uns estudos. E o meu avô desenhava, tipo, a gente nem desenhava pássaro, desenhava muito pássaro. Eu lembro de ter pássaro desenhado na casa dele, assim. Ele desenhava com aqueles grafitão. Sabe quando é aqueles lápis que é apontado com estilete, assim? Sei. Lápis bem quadrados, assim. Ele usava esse. Uau. Aí eu lembro
Mas ele era muralista? Como é que era? Fazia mural? Ele só desenhava mesmo. Ele Ah, era gravador de joia. Então, tipo, ele era assim, a loja dele era Darcy o Gravador, pra o Gravador. Aí a minha mãe também gravava. Minha mãe que gravou minha aliança por dentro. Porque ele fazia essas coisas assim, às vezes dá pra ver. ah, Enfim, não dá pra ver no vídeo. Mas eles trabalhavam gravando em joia, gravando em relógio, gravando em placa, gravando em bandeja, né? Que é uma coisa da época. E daí ele desenhava muito também, porque como tinha que ter letra bonita, assim, sim, tinha que sim. fazer uns adornos, uns negócios, mas ele desenhava muito em caderno, assim, caderno mesmo de linha, assim, sabe? Caderno de escola. Uhum, uhum. Então, vários desses cadernos dele de estudo eram esses caderninhos comuns, assim. Aí tinha uns pássaros bonitos. Minha mãe também, o Zé Carioca, uns negocinhos bonitinhos, assim. Eu lembro muito do Zé Carioca, tentando lembrar se tinha outras coisas. Mas eu lembro muito de ver os personagens da Disney, assim, que ela desenhava. Ah, que legal. Ela é igual você, mano. Ela assistiu muito coisa da Disney. É. Que legal. Ei, Nathalie, mas uma coisa que eu não sei se a gente teve a gente conversou sobre isso, não me lembro, Ah, que por incrível que pareça já vai fazer um ano que a gente foi aí. Já tá em abril agora, vai é fazer, verdade, o fazer lançamento um foi em ano. abril. A gente foi no lançamento do teu livro, né? É. E assim, eu acho que a gente não chegou a ter essa conversa, mas como que, o que te levou a trazer o seu trabalho, né, a sua arte, para o Ah, meio, para o meio, enveredar assim para os lados da tua fé, que a gente sabe que você é cristã e tudo mais e tal, ah, é da Segunda Batista, Segunda Batista, aham, né? Segunda Batista. isso. E o que levou assim, como que foi o start assim para você? Teve algum start assim de tipo, não, agora eu vou fazer arte para, sei lá, pregar o evangelho. Como é que Uhum. como é, Olha, como é que é isso para você? ao mesmo tempo que meio que veio na minha cabeça uma resposta assim, tipo, é minha vida, isso vai meio que sair, sabe? Tipo, devia ser uma coisa meio natural, se a minha vida é isso, acaba saindo. Eu pensei nisso. Mas daí eu posso estar mentindo pra mim mesmo. Porque eu lembro que no começo, tipo, agora eu penso que é isso, tipo, cara, devia ser meio natural pro artista cristão transmitir essas coisas, né? Independente do modo, né? Mas eu tava pensando, acho que quando eu comecei imitando aquelas pessoas que desenhavam meninas bonitas de vestido e sereias e, tipo, personagens de Star Wars. Eu lembro que eu copiava muito, que na época eu tinha saído aquele da Rey lá, eu copiava muito elas. Então Sim. eu lembro que no começo eu focava muito em meninas, assim. Eu até lembro o nome da artista que eu copiei muito, assim, que é uma, sei lá, de onde que ela é. É Pernille Oerum, o nome dela, ou tipo, Orum, sei lá. Eu copiava muito ela, porque eu queria desenhar igual ela. Ah, eu acho, Então, no acho que eu conheço começo, ela. sabe? Ela sabe com esses É, olhão assim bonito. Ela é bem. ela é russa? Eu acho que ela é russa, né? Eu acho que é, porque o nome dela, o O e o E é meio junto, assim. Ela não é americana, sei lá, ela é Sei. da hora. Então eu comecei querendo copiar ela, então eu desenhava muita menina, assim. E daí eu acho que com o tempo eu falei, cara, mas eu acho que eu consigo desenhar Jesus, então. Aí que eu descobri que eu não conseguia desenhar homem. Aí eu comecei a, tipo, copiar outras pessoas pra tentar desenhar homem. Aí com o tempo eu falei assim, cara, eu consegui então desenhar Jesus. Acho que eu consigo desenhar Jesus. E daí que, tipo, fui aprendendo a tipo, desenhar coisas da vida, Jesus assim. Mas eu não lembro de ter um momento que eu falei, cara, agora eu vou desenhar sobre. Sabe, vou desenhar o evangelho agora, intencionalmente. Porque, por exemplo, eu ainda essa semana, ao mesmo tempo que eu postei uma pregação sobre. Uma pregação, um desenho sobre a pregação que eu vi na igreja, eu desenhei meu cachorro e postei, assim. Ou, tipo, eu já desenhei muito quando eu bati o carro, que é minha vida, sabe? Então eu penso que, assim, a gente, como eu, graças a Deus, não bati mais o carro, mas se eu tivesse batido, teria mais um, com certeza. Eu sempre desenho quando eu bato o carro. Aí, tipo, eu acho que. Só um parênteses aqui. Ah, No caso, essa segunda batida foi o do Alisson? se fosse a segunda, eu tava bem. Eu acho que é a quarta ou quinta. Caraca! Eu sei que tem um desenho que eu bati no portão dele e eu desenhei eu com a cara no chão, assim, chorando. Aí tem um que eu bati na placa do McDonald's. Aí eu bati na irmã da igreja, no carro dela, né? Não nela, Ah, bati no tá, carro meu. dela. Não atropelei ninguém. Bati no carro dela. E daí, a quarta foi essa que a gente vendeu o carro. Daí eu fiz um desenho vendendo o carro na mesma posição, tipo, tchau, carro. E daí, na mesma semana, eu bati no carro do Alisson, que ficou comigo. Então, Ah, tipo, foi tá. isso. Ah, Eu acho que a gente foi muito corajoso, né, amor, de andar no carro. Não, gente, Deus o carro é cheio e eu bom, no galera. que eu tava assim, ó. Segurando. Não, brincadeira, até que eu tava bem. Mas é que o do Alisson eu bati, eu arranhei, porque eu não estava acostumada.
Se bem que eu bati o Caio e eu tava acostumada, né? Mas enfim, o negócio é, eu acho que se a gente consegue se visualizar como um artista, pessoa, e a nossa vida realmente envolve Jesus no dia a dia, a gente pode desenhar sobre o evangelho e a palavra naturalmente, assim, né? Eu acho até que às vezes quando eu... porque eu penso que quando eu forçava, assim, lembro que teve uma época que tava na pandemia, tava muito em alta a produção de conteúdo, né? Então as pessoas postavam uma foto de uma flor na mesa e escreviam um texto sobre o ordinário. Aí a pessoa colocava um café e dizia que tomou café com Deus antes do livro, né? Mas, hoje eu tomei um café. Então, tipo assim, eu tinha muito aquele negócio que eu também tinha que produzir um conteúdo cristão e eu não conseguia sempre, assim, porque não era tão natural, né? Eu queria fugir dessa palavra que eu já usei. Mas não era tão... né? E quando, por exemplo, eu tenho um momento devocional, Deus me fala alguma coisa, ou eu ouvi no culto alguma coisa e interpretei, eu acho que isso sai mais natural do que eu tentar forçar algo para as pessoas aprenderem, sabe? Não é, eu acho que no nosso caso, no meu pelo menos, eu não sei se a minha arte é para as pessoas aprenderem algo, mas talvez só tipo, verem alguma coisa. E se elas absorverem algo é bom, entendeu? Mas não necessariamente que eu tô tentando falar, ó, isso aqui é uma informação que você precisa. Porque eu estou passando, sabe? E essa questão, assim... Perdão, pode falar? Eu ia perguntar assim, então as suas artes, a sua arte cristã, ela tem mais a ver com aquilo que você escuta, com aquilo que você absorve, e você quer compartilhar, e daquilo que você absorveu, as pessoas possam entender também algo sobre o evangelho, certo? Eu creio que sim. Tipo, até por exemplo, eu penso que... Deixa eu pensar um exemplo. Porque nem tudo é só, tipo, eu interpretei isso e tô passando, né? Não, eu também não acredito que seja isso, né? Nem sei se você... Eu já chego num ponto que eu acho legal, que é uma coisa que daí vem um ponto que eu lembro que eu aprendi, eu falei, interessante. Mas, tipo assim, por exemplo, eu lembro que numa Páscoa, eu quis fazer desenho sobre a Páscoa. Então, tipo, sexta, sábado e domingo. Então, eu queria fazer um desenho de sexta, sábado e domingo. E eu lembro que daí eu peguei a passagem bíblica do que aconteceu na sexta, no sábado e domingo. Por exemplo, no sábado não aconteceu nada. Então, eu ficava, cara, o que aconteceu no nada, né? Tipo, então eu tento trazer exatamente o que tá escrito, só que de uma forma que eu também pensei naquilo, sabe? Eu também, cara, isso aqui é uma coisa humana. A Bíblia envolve o ser humano, né? Então, por exemplo, eu lembro que teve um ano que eu só coloquei o túmulo tudo cinza, assim. Aí teve um ano que eu fiz Jesus dobrando o lençol, porque eu fiquei pensando, cara, a Bíblia diz que o lençol tava dobrado. Como é que esse lençol saiu dobrado? Falei, será que um anjo dobrou o lençol? Será que Jesus dobrou o lençol? Então, tipo, isso eu só me diverti. Falei, eu vou fazer Jesus dobrando o lençolzinho lá dentro, sabe? E ele dobrou, mas é uma coisa que tá na Bíblia. E outro foi, tipo, os discípulos tristes. Eu lembro que eu fiz eles chateados, assim, tipo, olhando um peixinho, tipo, e agora? Será que eu volto a pescar? Será que eu não volto? O que tá acontecendo? Porque era um dia que a gente não sabe o que se passou na cabeça das pessoas, né? Então, eu busco trazer o bíblico mesmo, mas ao mesmo tempo, não só, tipo, algo que estaria num livro de história, assim, talvez, tipo, sei lá, trazer algo de um jeito coloridinho, diferente, porque eu conheço que o meu é meio infantil, eu tenho essa consciência. Mas o que eu ia falar que eu aprendi, antes de eu abrir para outra pergunta, é que eu lembro que uma vez eu li, inclusive usei no meu TCC, era um texto lá em Timóteo que fala que o bom... É sobre presbítero, mas eu apliquei. Mas ele fala que é importante que o presbítero seja alguém que maneja bem a palavra da verdade. Sim, sim. Né? E eu peguei muito isso porque, ainda mais eu estava na faculdade, tudo era feito com a mão, né? E as pessoas, às vezes, usavam versículos e coisas para fazer trabalhos que não estavam manejando bem a palavra para fazer aquilo, sabe? Estavam manipulando, estavam fazendo as coisas. Então, eu sempre pensei assim, cara, se eu vou usar a Bíblia, eu tenho que fazer isso direito. Eu tenho que entender direito. Então, mesmo que eu esteja falando da minha vida, às vezes, né? Ou aplicando ao que Deus está falando comigo, ou eu só querendo trazer uma história como aconteceu, eu tenho que fazer isso direito, né? Porque, biblicamente, eu tenho que ter essa qualidade, né? Que é manejar bem a palavra da verdade. Então, às vezes, eu até mando pro meu pastor pra ver, ó, isso aqui tá certo, tá errado esse desenho aqui, eu interpretei errado alguma coisa. Que legal. Isso é muito importante também, porque é uma das nossas missões aqui dentro do Devocional, é isso, é edificar e equipar os artistas para que eles possam sair para o mundo, né? Uma das dores que a gente sentiu aqui quando a gente foi criar o Devocional, criar esse movimento todo, foi exatamente esse, né? Tem a galera que gosta de desenhar, gosta de falar de Deus a respeito do
com os desenhos ali, né? E elas também acabam postando ali de qualquer forma, e aí você vê aqueles desenhos ali meio, como é que fala? Bem iniciantes assim, e uma galera que fala assim, eu gostaria de trabalhar com livro infantil, igual você tem, né, livros infantis assim publicados, né? Uhum. Então, eu quero trabalhar com isso. Isso é uma ótima forma sei lá, de falar do evangelho e tudo. Só que você vê um pouco mesmo esforço para poder aprender mais, para poder ter isso que você falou, como é que é a palavra? Essa, Maneiro? essa sabedoria de saber manusear bem a palavra, é isso. Uhum. E se expressar de uma forma melhor, sabe? Da melhor forma, sabe? Ter técnica, ter oratória, ter estudo, sabe? Uhum. E a nossa proposta aqui no Devocional é essa, sabe? E Uhum. esse ponto que você levantou é muito importante, né? O sacerdote, ele, né? O bispo, né? Presbítero, acho que estava na versão que eu conheço. Ele precisa saber manusear bem a palavra, né? E como Uhum. artista, né? A gente precisa também manusear bem a arte que a gente faz, né? Como músico, você também é do Ministério de Louvor? Ou não mais? Tô. Ainda tá no Ministério? Tô. Quando no meu tempo de Ministério de Louvor, eu aprendi muito isso. Aprendi, assim, que quando a gente tá fazendo ali o momento de louvor, a gente teve um ensaio, a gente pegou as músicas, a gente aprendeu as músicas, a gente teve aquele momento de estudo, de passar a música certinho, para que quando a gente chegasse no culto, no ápice ali, né, vamos assim dizer, a gente pudesse executar aquilo lindamente, sabe? Uhum. Então, eu acho que falta um pouco, às vezes, disso também nos artistas. Não sei qual que é a sua visão. Você conhece outros artistas, assim, iniciantes? Como é que você vê essa questão? Uhum. Eu concordo que às vezes a gente também na febre de fazer logo e querer fazer, faz de uma forma que não fica muito bem. Ai, eu esqueci o termo que você usou, meu Deus! Volta aí a live pra ouvir o que você falou. Mas, tipo, não tem muita clareza no que tá fazendo, né? Tipo, não tem esse discernimento, Isso, tipo assim, isso serve tanto pro técnico quanto pro conceito que as pessoas estão fazendo, né? Por exemplo, o que a gente fala que estuda desenho e não só, vou desenhar e eu quero que as pessoas me contratem agora. Tem que estudar para você dominar algo que, tipo, no meio profissional, que alguém quer que você faça. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estudar, porque vai que Deus fala assim, hoje eu fui enviada aqui para desenhar sobre perdão. Se eu não tiver o preparo para desenhar sobre perdão, eu não vou conseguir fazer essa imagem que eu quero fazer com que saia, ou se eu fizer uma imagem que também tem um significado esquisito. Aí a pessoa vai falar, cara, o que essa pessoa quis dizer com isso? Tipo, tá muito estranho. Ou, por exemplo, é uma coisa que acontece com música. Você tá lá ministrando e você vai e fala um versículo, ou, tipo, fala metade do versículo, ou fala uma frase esquisita, a pessoa fala, cara, o que essa pessoa quis dizer com isso? Agora, tipo, nesse momento, sabe? Então, tipo, um outro versículo que eu levo muito pra minha vida, assim, de artista, esse eu sei também onde é Abacuque 2:2, esse eu sei, porque é fácil, que é 2:2. Ele fala que tem que escrever de forma clara as coisas, para que as pessoas que passem correndo entendam. Então, tipo, eu sei que tem estilos de desenhos que são mais complexos, né? São, tipo, detalhados e coisa e tal. Eu sou uma pessoa do coloridinho e simples, e eu acho que isso é um bom exercício de fazer com que as coisas sejam entendidas fácil, entendeu? Sim, não acho que esse é o jeito certo, de forma alguma. Tipo, é o meu jeito de fazer dessa forma. Mas o negócio é, se a mensagem ficar confusa, tanto falando o que você falou, ou, tipo, um desenho estranho, ou, tipo, por que a pessoa fez isso? Sabe, às vezes, quando é assim, por que a pessoa fez isso? Imagina, por exemplo, imagina num momento político polarizado que a gente tá, um momento de... Até cristão que tem as músicas aí brigando. Tipo, imagina você faz um desenho sobre alguma coisa nesse momento, às vezes nem é sobre isso, você só pensou. E as pessoas falam, cara, por que ela fez isso aí? Pra que lado que ela tá inclinando? Por que ela fez isso? Sabe? Tipo, se você não for claro do porquê que tá fazendo as coisas... Já quer rotular e tal, né? Tipo, vai ser pior. Então você fala, putz, eu queria fazer só uma arte. Cara, mas tem que ter esse tato, às vezes, do momento de como fazer, do que fazer. Eu lembro de uma vez... Desculpa, só faladeira. Me chamou pro negócio que eu falo. Eu lembro de uma vez que eu tava, tipo... Eu só vi, assim, no Instagram, uma menina que fazia uns desenhos que pareciam que eram cenas de filme. Mas ela só tinha desenhado. Eu falei, cara, eu vou tentar. Então eu lembro que eu fiz um enquadramento, assim, de filme e tentei fazer os desenhos como se fosse um print de um filme.
E nisso, tipo, vários amigos, irmãos da igreja começaram a falar, nossa, você devia fazer tal cena, você devia fazer tal cena, você devia fazer tal. E eu ficava, nossa, que cena legal. E eu lembro que teve um irmão da minha igreja, que eu sei que ele não falou por maldade. Ele falou, faz aquela cena que o espírito de Samuel aparece. Aí que era pra... que tipo, eu nem lembro, acho que é Saul. Saul que tá, acho Samuel que morreu, né? E Saul, ele tentou comunicar com Samuel nos mortos, né? Ele Isso, foi dos procurar uma mortos. necromante, tá? Exatamente. E, tipo, é uma coisa polêmica. Porque tá na Bíblia uma vidente que puxou Samuel dos mortos e tal. Tipo, lógico que nessa história, Samuel fala isso. Tipo, você não devia ter feito isso. E Saul morre como consequência. Mas, tipo, imagina eu faço isso sem a pessoa ler. E tipo, o Instagram é cheio de gente má. Então, imagina eu faço que, fiz uma história da Bíblia aqui. E olha só lá, Saul falando com Samuel dos mortos. Tipo, imagina a polêmica que vai que alguém fala, pô, mas isso aqui é uma vidente. Não, mas isso aqui é espiritismo. Não, mas isso aqui é tal. Aí a pessoa fala, não, mas é uma pessoa madura, entende? Sabe? Tipo, geraria um debate que eu falei, cara, eu acho que eu só não vou fazer esse desenho. E tá tudo bem, sabe? Tipo, tem coisas que a gente não vai abordar pra não gerar um escândalo, não gerar dor de cabeça, não gerar o... Não é nem escândalo, às vezes, não gerar dor de cabeça mesmo. Tem a questão do escândalo e tem a questão da dor de cabeça também, né? Porque, cara, às vezes com comentários, a gente tá vendo aí agora o que aconteceu com essa música, né? Uns falam uma coisa, outros falam outras, né? Uns defendem pra A, outros defendem pra B, pronto, polarizou, dividiu, virou confusão. Então, deixa a gente numa posição complicada, né? E como artistas, principalmente, temos que ter essa sabedoria de saber o que vai pra tela, né? Tem uma coisa que eu faço no curso do Forja Criativa, né, com os meninos. Uma das coisas que a gente está aprendendo, que a gente aprendeu, aliás, na hora de ilustrar um livro, é exatamente você ler a história, né? Ler a história e começar ali procurar o que deve ser ilustrado, o que vale a pena ser ilustrado, porque às vezes um texto ele te sugere, sei lá, trocentas tipos de formas de ilustração, né? Se você é ilustrador de livro infantil, você sabe o que eu tô falando. Você pega o livro, você pega o texto ali, aí o texto ele tá sugerindo, ele pode te dar várias cenas. Um dos exemplos que aconteceu legal foi a gente tá falando sobre o livro de Davi, né? Sobre a história de Davi, aliás. E estamos fazendo um livro sobre a história de Davi. E aí tem a parte que ele derrotou Golias. E aí no texto tá lá falando que ele derrotou Golias. Só naquele texto ali, ó, você pode escolher várias formas de representar. Você pode escolher desenhar Davi pegando as pedrinhas, você pode escolher desenhar o Golias caindo, ou muitas cenas, né, o Davi cortando a cabeça do Golias, mas aí você tem que saber o que é que você vai ilustrar ali. Você precisa ter sabedoria em o que você vai ilustrar, né? E com o meio cristão, eu acho que isso é mais forte ainda, né? Como você falou, essa questão de ter esse discernimento, não criar coisas polêmicas, né? De preferência. E mais ainda, tipo, não tem disso que você falou, agora é bem parte de desenho mesmo. Tipo, já aconteceu de eu pegar uma história assim, as pessoas, tipo, às vezes não têm a noção mesmo de que tem um limite de páginas e que a história tá muito grande. E tem que ter assim. Então, por exemplo, eram uns textos gigantescos que dentro do parágrafo que ia na página, tipo, tava separado por página. Só que, tipo assim, acontecia 3 coisas. Mas daí falava, o ponto mais importante dessa página é, sei lá, que eu vou fazer um exemplo, não é uma história que acontece, tá? Mas, tipo assim, que aconteceu, né, no caso. Mas, a pessoa aqui, ela tá comendo um bolo. Aí, a história dessa página, ela tava comendo um bolo, aí ela foi pra escola, e lá na escola a amiga dela pisou no pé dela. Digamos. Aí, a próxima página, já é a menina brigando com a outra que pisou no pé dela. Só que uma criança que não sabe ler, vai ficar, tipo, por que ela tava comendo um bolo? E agora ela tá na escola com uma criança pisando no pé dela, sabe? Então, tipo, às vezes a gente tem que ter realmente cada ceninha pra criança, né? Isso aqui aconteceu, daí isso aqui aconteceu. E nem criança, né? Eu acho que se a gente estivesse vendo um filme, que do nada a pessoa tá em casa, depois ela tá no trabalho, você fica, ué, como é que foi parar lá, O que entendeu? aconteceu aí? Tipo, gente, o que tá acontecendo nesse filme? Então, eu acho que pra todas as técnicas é importante saber, tipo, cara, tem que ter uma organização lógica aqui, senão não faz sentido, né? Exato. E aí como é que a mensagem vai chegar ali da maneira correta? Nossa, isso
esse é um paralelo muito legal, sabe? Da vida cristã, do artista cristão com a ilustração infantil. Ah, Porque, como cristãos, a gente, igual, como foi dito aqui, nós precisamos ter uma linguagem que é clara, né? Igual uhum, você falou, o exemplo que você deu, que é para a pessoa ela entender se ela passar correndo, né? Tem que uhum, ser simples uhum. a linguagem. E nada melhor do que fazer ilustração para criança para você exercitar essa Ah, comunicação simples, né? Porque a criança, ela é simples. aham, Tem as fases e tudo, mas é, eu acredito que pro público que eu e você a gente ilustra, uhum. é, é muito simples, as crianças são simples, né? Eu queria Sim. também que você pudesse falar um pouco sobre como é para você trabalhar com isso. Como é que você trabalha hoje? Você está exclusiva só como ilustradora de livro infantil? Você tem outros ofícios? Como é que funciona para ti hoje? Escritora. É escritora Não, também? Tem livro eu não saindo aí. escrevo. Queria até, tipo, um dia ter uma história que fui eu, mas eu não tenho ainda Não me veio a inspiração. O que que eu faço também? Eu, tipo, desde. Não vou dizer anos, mas, tipo, faz tempo que eu fazia, tipo, ilustração assim, freelance, fazia bastante. E Uhum. daí eu fui contratada pela minha igreja pra ser designer da igreja. Então eu também fiquei muito como designer. Eu faço design, isso daí não é desenho especificamente, eu faço, tipo, artes no geral. Uhum. Aí, só que no ano passado, na verdade não, teve os primeiros livrinhos foram bem paralelos a isso, assim, eu fiz tudo bem ao mesmo tempo. Então, tipo, eu tava trabalhando de fixo na minha igreja, ou, tipo, vou te chamar de empresa para as pessoas entenderem que é, tipo, um Uhum. trabalho mesmo. Ou, não, e paralelo fazendo, tipo, os desenhos. Esse ano, Deus é muito atencioso, porque eu falei assim, Deus, eu acho que. Eu nem falei pra Deus, na verdade, Deus me perdoe. Eu orei assim, Deus, abençoa as nossas metas desse ano, sabe aquela coisa assim, tipo, Sim, abençoa o sim. ano, nossos sonhos. E eu tinha escrito pra mim mesma que eu queria fazer mais livros esse ano, né? Eu não falei assim, Deus, eu quero fazer mais. Eu falei pra mim e falei, Deus, isso é o que tá no meu coração. E, tipo, começou a aparecer mais propostas de livros esse ano. Então, eu acredito que. é, Enfim, eu vou trabalhar mais agora. Antes eu fazia da parte de livro, né? Você perguntou. Eu acredito que livro vai vir mais pra frente um volume maior, em nome de Jesus. Mas eu fazia Amém. muita solta, assim. Tipo, fazia encomendas, tava tentando lembrar. Tinha muito que era, tipo, encomenda pessoal mesmo, sabe? Que as pessoas chamam de commission no Instagram dos Sim, sim, sim. artistas. Eu fazia muita commission. Aí, vez ou outra, eu fiz, tipo, acho que eu fiz uma vez pra uma revista, só que era um amigo meu que fazia. Então, tipo assim, sempre fiz uns soltos, assim. Eu gostava quando a pessoa tinha uma ideia doida, eu ficava, isso, ideia doida. Porque geralmente era comigo. Mas aí os livros, teve uns paralelos, assim. E é, tipo, tudo na base do. Não sei se você ia perguntar como isso aconteceu, mas já falando para as pessoas aqui que podem ouvir, se interessar de como que eu consegui, foi tudo na base do boca a boca. Tipo, as pessoas falavam, tem um ilustrador aqui, né? Você tinha levantado um ponto e eu bato na tecla direto com o pessoal sobre trabalho. A Aham. gente queria conversar agora com você sobre trabalho. Como é a vida de um artista que trabalha com ilustração de livro infantil? E você falou que o seu processo, assim, os seus trabalhos assim, vieram pelo boca a boca, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais para a gente como é que foi a sua carreira, né? Como que começou assim a sua carreira? Aham. Você Porque, começou a trabalhar com isso? porque acontece que hoje em dia, né, é, muito artista mesmo acha que é só pela rede que você consegue, né? Rede Só pela social, Aham. né? rede social. É. Então, como é que foi isso aí pra você? Aham. Veio do boca a boca. Eu não vou dizer que não teve nada de redes, mas as redes ajudaram muito na parte do boca a boca. Porque, tipo assim, primeiro que eu não sou a pessoa mais, tipo, pra dizer a minha rotina de, sabe aqueles vídeos? Minha rotina de ilustrador infantil. Porque eu não Sim. faço só isso, né? Tipo, eu também tenho que ter umas outras entradas no momento, né? Eu estou querendo que um dia ou uma hora seja só isso também. Mas por exemplo, mas eu ilustro bastante, então eu posso responder essa parte. Então, tipo assim, como que começou?
eu comecei, o começo do jogo, porque eu sempre desenhei, né? Tipo, eu coisa criança. Eu lembro que quando eu tava fazendo cursinho pra entrar na faculdade, que era de artes, Uhum. a minha específica era história e não artes, mas tava tendo aula de desenho também. Vocês vão ver que isso é importante. Tava tendo aula de. Parece que não é, parece que eu só falando, faz sentido. A minha aula específica era história. Só que lá também, pra quem quisesse entrar em design, tinha aula de desenho, porque a específica é desenho. Uhum. E eu ficava, eu quero ir na aula de desenho, eu não quero ir pra aula de história. Aí às vezes eu. Não é que eu gaseava, porque eram horários diferentes, mas eu também ia na de desenho, porque eu gostava de desenhar e eu queria ir pra aula de desenho. Aí eu podia, eu ia. Então, tipo, nisso eu comecei a realmente estudar mais desenho. Eu lembro que antes eu fazia, tipo assim, eu copiava uma foto ou outra, eu fazia uns bonequinhos meio chibi, né? Porque que Sei, tava sei. na moda, assim. Mas tipo, nada muito assim, eu criar o meu, sabe? Tá. Então, Isso foi quando que eu ano? entrei. Oi? Isso foi que ano? 2015. Ah, 2015. Sim, sim. 2015. Deu 10 anos da minha jornada agora, então. Porque daí, olha só. Porque daí, tipo assim, então eu comecei a estudar mesmo desenho. Então, tipo, ele ensinava anatomia, perspectiva, nanana, e eu comecei a ficar vidrada. Foi aí que eu comecei a seguir outras pessoas. Eu conheci aquela pernilha no Instagram. Conheci, né? Vi aquela pernilha no Instagram. Eu falei, Uhum. é possível desenhar, tipo, seres humanos, igual o professor tá falando, só que estilizado e bonito assim? Então foi assim que eu comecei a juntar. Aí, por causa disso, eu comecei a testar, comecei a postar no Instagram, porque eu tava imitando os gringos. Então era uma conta que meus amigos ninguém sabia. Tipo, eu postava sozinha, assim. Aí depois de um dia eu apagava porque eu não gostava. Que eu sei que é uma coisa bem comum entre as pessoas que estão começando, porque eu sei que eu também. Com Aí eu certeza. posto, aí apago, eu ficava, mas eu quero ser igual eles. Então eu postava e, enfim. Então eu tinha uma conta secreta pra ninguém saber que eu tava postando meus desenhos. Aí, um dia, eu peguei uma confiança porque eu postei meio que copiando também, assim, o negócio, mas teve mais likes do que o normal. E eu lembro que na época eu botei no Snapchat assim, gente, meu desenho viralizou, como se fosse uma coisa super comum, como se todo mundo soubesse que eu tinha um Instagram. E daí as pessoas começaram a falar, como assim você tem um Instagram de desenho? E daí começaram a me seguir no Instagram de desenho. Aí eu fiquei, mas eu acho que no fundo foi de propósito, sabe? Tipo, olha meu desenho. Foi quando quando deu uma explodinha, eu falei, eu acho que agora eu tô me senti validada, entendeu? Aí o pessoal Sei como começou é a que seguir. é. Tipo, agora que teve uns likezinhos, eu senti que eu tenho uma validação externa. Aí, social, né? Aí tá, daí com isso eu comecei a postar com os meus amigos sabendo. Tipo, ó, estou postando, esses são meus desenhos agora, tem esse estilo aqui, né? Aí o que aconteceu? Os irmãos da igreja, eu lembro quem foi o primeiro a fazer uma encomenda. Ele eu não vou dizer que ele me pagou. Eu cobrei R$ 20. Ele me deu um vintão. E era um desenho dele e da mulher com a sobrinha, assim, eu lembro. Custou R$ 20. Era ele e ela nas costas, assim, eu ainda fazia, eu lembro que se eu ver esse desenho hoje, eu acho o olho meio estranho, assim, porque eu tava copiando o olho dos gringos, né? Então o olho era meio assim e tal, mas, tipo, fiz. Isso abriu a porta pra outro irmão da igreja falar, eu também quero. E ficou nisso, eu também quero, e eu postava as encomendas, e era Facebook, não era nem só no Instagram, as encomendas eu postava no Facebook. Fiz a página no Facebook, uns 2 anos depois. Eu lembro que eu tenho o desenho guardado, tipo, inauguração da minha página no Facebook, era 2017. Então, tipo, tinha. Sabe quando você botava, assim, um evento no Facebook? Fiz uma página com aquela bandeirinha, assim, 2017. Então, foi 2 anos disso, de eu ir aprendendo escondido e aí fazer encomenda. Aí. Aprendendo escondido é ótimo. Eu tava aqui, ó, ninguém pode saber que eu desenho. Aí os irmãos da igreja começaram a me pedir encomenda, aí uma pessoa começou a. E eu continuava postando os meus aleatórios das menininhas. Então, tipo, uma sereia. Eu lembro de um que teve bastante, assim, resposta foi quando eu fiz umas meninas com cabelo de doce, assim. Então, tipo, uma era um brigadeiro, uma era uma bala, uma era um negócio. E daí o pessoal começou a falar, olha, eu desenho, E ficou por isso. Então, por muitos anos, eu postava uns desenhos aleatórios e as pessoas me pediam encomenda. Era isso. Uhum. E é bom, porque entrava um dinheiro ali, eu ia pra aula, comia, comprava minhas coisinhas, e era isso aí. Aí, eu lembro que começou a ficar diferente uma vez, que uma pessoa, daí que vem a parte do boca a boca que as mídias ajudaram. Era uma pessoa que me seguiu por causa, acho que, dos meus pais, que minha mãe mostrou, olha, minha filha tá desenhando isso aqui. Aí ela seguiu porque eu tava desenhando, e daí essa pessoa me seguiu. Aí, uma conhecida dessa pessoa tava com uma ONG, e ela falou, preciso de um ilustrador. E ela falou, a filha da pessoa que eu conheço tá fazendo. E aí ela me indicou pra filha dessa pessoa. Dito isso, essa ONG conversou comigo, e eu lembro que eu era, tipo, eu tinha uns 18 anos também, eu nunca tinha feito nada pra ninguém e tal. Eu levei minha mãe na reunião comigo, eu fui no shopping fazer uma reunião. Aí era o Instituto Lugar Seguro, que eu tô até hoje fazendo as coisas pra eles. Eu lembro que elas foram,
Elas falaram assim, gente, parecia que era uma menina de menor, porque já sou pequena, era menor ainda, com cara de tonga, porque eu nunca tinha trabalhado com pessoas que eu não conheço, e a minha mãe junto. Então elas estavam tipo, meu Deus, a mãe dela vai bater na gente. Elas falavam assim, a mãe dela veio ver se nós não vamos sequestrar ela e tal. E daí elas conversaram, tal, daí a gente fez um contratinho lá. E assim que eu ilustrei meu primeiro jogo. Já teve contrato no primeiro. Olha só. Tipo, porque elas devem ter ficado assim, mano, essa criança não vai entregar o desenho, né? Elas devem ter pensado mais, tipo, na segurança delas do que na minha. Então eu falei, não. E é também aquela coisa, eu também tava, meu Deus, eu sou um profissional, agora eu preciso ter um contrato. Então eu fui atrás de uma amiga minha pra ela me ajudar, e ela tava fazendo direito. Advogado. Aí, mas tipo assim, é bem tranquilo. Aí, nisso eu fiz um jogo. Era um jogo, assim, que eu não sabia montar a carta, não sabia fazer diagramação de carta, não sabia fazer nada. Só fazia o desenho, mandava o JPEG e era isso. E eu fui indo, ela tinha uma designer lá. Aí, com o tempo, ela falou assim, Nathalie, a designer não vai poder fazer. Ela me pediu outros jogos e tal, né? Ela falou, a designer não vai poder fazer. Você consegue montar, tipo, as cartas e mandar pra imprimir? Eu falei, consigo? Aí eu virei do lado no Google e falei, como montar carta para enviar? Eu não sabia nada. Mas eu falei, não, eu faço pra você, eu faço, pode deixar. Aí nisso eu comecei a aprender sobre Sangria, sobre PDF, sobre Illustrator, fazendo Photoshop, sobre Illustrator, sobre PDF X1A/2000, sabe, essas coisas assim? CMYK, RGB. Então, tipo, quando eu comecei a aprender isso virou uma cartada. Eu falei, eu sei fazer diagramação agora. Então eu já dizia pro doutor, eu posso diagramar o livro, eu posso diagramar as caras, eu posso fazer tudo. Aí eu continuo isso até hoje. Tipo, acabou a história aí. Ai, que legal. Então, no caso, essa mesma ONG, é uma ONG, né? Você falou? É o instituto. Eu acho que, não sei se começou com uma ONG, mas é um instituto. É um instituto e aí você trabalha para eles até hoje. Tá, isso legal porque desmistificam bastante aquele negócio, né? Que eu sempre falo, cara. O meio artístico, ele é um meio. Ele é uma profissão como qualquer outro, mas muita gente não fala. Muita artista por aí, em podcast e tudo, não fala como é que a gente entra na área. E aí, quando você vai perguntar para eles, você vai conversar com eles, eu acredito que você ouviu muito isso também. E aí, como é que eu consigo cliente? Ah, você faz portfólio e tal, né? Aquela mesma coisa genérica, aquela mesma Nossa, posso resposta falar uma copiada coisa e colada. polêmica? Pode falar. Polêmica. Manda aí. Portfólio nunca me ajudou em nada. Nunca consegui um trabalho por portfólio. Eu fazia um PowerPoint, botava os desenhos, ficava com 50 mega portfólio. Nunca peguei um trabalho por portfólio. Foi só de Instagram, Facebook e pessoas. Só. Olha só, tá vendo? Gente, é isso, gente. Eu tô falando. Eu falo. Eu falo. Eu não vou dizer que isso não funciona, porque se alguém Funciona. tá dando receita, é porque funcionou pra alguém. Inclusive, Mas- sabe uma coisa? Pra não Aham. dizer que nunca consegui o trabalho por nada. Mas já me pediram. E ainda bem que eu tinha. Então eu mandei e tudo, nananã. Mas a pessoa não veio por causa do portfólio. Eu tinha, graças a Deus. Mas não foi nada assim, ó. Vi seu portfólio e quero um trabalho. Não, geralmente foi o boca a boca que fez a pessoa me pedir. E foi assim, 2 que me pediram o portfólio. O resto só confia no Instagram, né? Exatamente. Comigo também foi dessa forma, não. Então, tudo esses. Porque na área da ilustração também surgiu uns gurus, né? Os gurus aí, né? Que falava que você tinha que fazer isso e aquilo para poder ir atrás de cliente, tarará, tarará. E eu fiz muito disso, né? Fiz portfólio. E na época, como eu venho do design também, então meu trabalho era muito mais como design. Então, como designer, eu tenho um portfólio gigantesco, mas como ilustração não tinha. Então, eu comecei a fazer portfólio de ilustração, livrinho fictício, aquelas coisas e tal. E a mesma coisa que você. Ninguém nunca me pediu portfólio. Nunca. Eu mandei umas 3 ou 4 vezes, assim, de ousado, assim, tipo, ó, meu portfólio aí, ó. Só que a pessoa já tava querendo me contratar. Então, tipo, ela já tinha visto você meu já viu, trabalho, né? ela já tinha recebido indicação de outro autor que eu tinha feito, viu o trabalho, né, que eu tinha feito para aquele outro autor, falou, não, perfeito, quero trabalhar com esse menino aqui.
Só que aí veio pra mim e eu perguntei, mas você conhece meu trabalho e tal? Não, eu já vi e tal, tá aqui meu portfólio. Tal, mandei. Tal. Vai ver de novo. Vai ver. Me deu trabalho isso aqui, vê de novo. Eu não fiz isso aqui pra nada, porque eu fiz a mesma coisa que você, tipo, horas e horas montando portfólio, e portfólio em Behance, e em PDF, PowerPoint, meu Deus. E só serviu pra isso, só eu trabalhei. Veja. E o negócio é muito do boca a boca. E eu acho que um ponto interessante a gente reforçar aqui também, para quem trabalha, quem quer ver o mercado de ilustração, de livro infantil, trabalhar com arte, sendo cristão, principalmente, né, no meu ver, é a questão da responsabilidade, né? Esse mercado exige muita responsabilidade. Eu sei que os outros, eu sei que os outros mercados também, né, não é desmerecendo, não, o nosso não é especial assim, mas eu falo isso porque muito menino novo aí, né, essa meninada quer entrar, quer trabalhar com desenho, quer trabalhar principalmente com ilustração de livro infantil, ou área de jogos e tudo mais, só que não consegue manter um prazo, só que não consegue lidar com alteração, com essa questão de vai e volta, mandei, aí teve uma alteração na volta, já fica irritado, já não gosta. Então, isso é importante, né, de se falar, porque é um trabalho, para quem quer trabalhar com isso, né, é um trabalho como qualquer outro. Vai ter as partes chatas, né? Tem a parte legal que é desenhar, mas eu não sei se para você mas para mim eu desenho muito pouco, assim. A maior parte do tempo é mais burocrática, é fazer reunião, conversar com gráfica para ver impressão, essas coisas. Vixe, eu ia dizer até que, na verdade, tem dia que, assim, é muito bom trabalhar com desenho, eu amo desenho. Mas tem dia que o que eu menos quero fazer é desenhar. Eu fico, não quero mexer. Tipo, não trabalhe com o que você ama, porque você vai parar de amar em algum momento. Não, brincadeira. Misericórdia. Mas algum dia você vai ficar assim, não quero. Não quero mais ver. Tipo, sabe esse negócio que você falou do vai e volta? Você já teve uma crise, tipo, eu não quero mais ver esse negócio. Nunca na minha vida. Nossa, porque eu tava assim, cara, não vou nem ver o que é. Mas eu ficava, gente, eu não quero mais ver. Eu quero que a pessoa vá embora. Nem que ela não goste mais, eu só quero que esse trabalho saia da minha frente. Mas a gente faz com amor. Sim. É uma coisa maravilhosa, mas... É o nosso chamado, né? Aí você faz aqui, ó. Com ódio, mas sozinho. Como o pessoal fala, né? Toda rosa tem espinho, né? Não dá pra não dá pra tirar uma coisa da outra, mas... É trabalho, né? Trabalho é trabalho. Vai ter cliente bom, vai ter cliente ruim. Vai ter trabalho bom, vai ter trabalho ruim. Tô ansiosa pelo dia que eu vou ser bom bastante pra poder escolher os trabalhos que eu quero fazer e dizer não. Você ia falar, Ana? Eu ia falar, né, que às vezes a dificuldade de trabalhar com a criatividade também é isso, né? Porque, tipo assim, digamos, você tem um prazo, você tem que fazer aquilo em 3 dias. E às vezes sua criatividade simplesmente esvaiu. Então, quem trabalha com criatividade é muito difícil. É muito difícil, porque não é todo dia que você acorda ali e tá pleníssimo pra poder desenhar, né? Não é assim. Sim, Então é difícil. Tem dia que nós não temos cabeça. Eu ia falar um negócio, mas acabei me perdendo aqui, mas vamos continuar, daqui a pouco eu lembro. Não foi a parte que eu falei que eu quero um dia negar trabalho, que as pessoas vão achar que eu tô falando. Justamente. Pronto, obrigado, você me fez lembrar. Era justamente isso. Era justamente isso que eu queria tocar nesse assunto. Não, parece polêmico, mas não é. Essa questão, quer dizer, é um pouco polêmico, sim. Porque assim... Ai, misericórdia. Vamos lá. Eu vou dar meu exemplo e você só confirma aí com a cabeça. Tô brincando. Tá. Já aconteceu com você, mas assim, já aconteceu de me pedirem trabalhos, assim, que vão contra a minha índole cristã. Minha índole cristã. Então, nesse ponto, eu acabo sim escolhendo trabalho. Eu acho que, pra me justificar aqui com quem estiver ouvindo, eu acho que as únicas vezes que eu disse não foi porque ia meio... Ou eu não tinha tempo mesmo, tipo, isso aí é muito bem o que você falou, tipo, quero em pouco tempo, assim. Eu falo, cara, infelizmente eu não tenho como, assim, mas eu pago bem. Cara, é impossível, eu não consigo fazer isso pra você. Ou, tipo, é uma coisa que realmente não... Eu não me sentiria
bem fazendo, Bem sabe? fazer. É isso. Aconteceu comigo já. Principalmente, eu já peguei umas encomendas também, tá? Acho que todo artista começa com essa parada aí, né? Ah, é o melhor jeito também, eu acho. Faz Acho que mesmo. todo artista de. Acho que de 2015, 2017, eu acho que Ah, já começou. Já fez pelo menos um postzinho, né, de encomendas as abertas. commission. As É commissions. commission, né? Encomenda não. É commission, né? Tem que americanizar a parada, porque senão não vende. Ah, Mas assim, eu já peguei alguns pedidos assim que era meio complicado, tipo assim, de é, coisas que vai contra o que eu acredito, né? uhum. E coisas assim também bem obscenas, tipo, desenhar cenas sexuais, essas coisas. Já me pediram. Caraca, É, chegou nisso em tu? chegou. Eu não sei, já chegou pra você alguma coisa escabrosa assim, mas pra mim já. Não nesse nível, não nesse nível. Já aconteceu, já. É, Caraca. uma vez ó, teve um negócio Isso faz bastante tempo, logo quando eu tava começando. Tipo assim, queria que desenhasse umas cartas de tarô, mas ao mesmo tempo era meio um negócio sexual, era bem esquisito. E aí, eu falei, cara, Não. não dá. E o pior, pra gente que é cristão, pior Uhum. que essa galera que pede esses negócios paga bem, né? Ah! Ai, eu vou dizer uma coisa aqui, é um desabafo, um desabafo. A maior quantidade de produto feito com IA que eu vi nos últimos tempos é de crente. Tudo é de cristão, né? Tipo, projeto para as crianças, projeto educativo, jogo. Sim, Todos meu são Deus. cristãos e é com IA. O fez um livro inteiro com IA. Tipo, gente, valorizem o trabalho dos irmãos. Ai, enfim, Eu não vou vi, eu falar. vi. Quando eu vi isso daí, quando eu vi como fala, esse canal de comunicação gigante aí usando IA para poder fazer um livro, Caraca, cara, mano. eu falei, não, mano, Ah, então, tipo, cadê os primeiros da fé? Cadê a incentivar galera o é trabalho? insana que te pede livro obsceno quer te pagar. E os Pois é, crentes não, sabe? exatamente. Tem a questão também, Nathalie, olhando pelo outro lado, que os artistas cristãos, eles não têm muita dessa desenvoltura também, em algumas vezes, para se. Como é que eu vou dizer assim? O trabalho do artista cristão, que é assim, eu sou um cristão, eu trabalho com ilustração e desenho para o meio cristão. Às vezes, o nosso trabalho não chega para os próprios irmãos. E também puxa para as pessoas que vão estar aqui na comunidade, né? Uhum. Que por que é importante também o estudar e melhorar, né? Porque você ser Sim, cristão não vai obrigatoriamente fazer com que o cristão te contrate, só que você é, também é cristão. Se o trabalho do cara do mundão é melhor, né? exato. Pô, já que tá disposto a gastar, né? A pagar, a investir, né? Não vou dizer gastar, a investir nisso. Ele quer um trabalho bom, então, se ele vê um cristão que não tem o resultado que ele quer, e ele, tipo, tá com a cabeça, não, eu quero esse resultado, mas quem tem é aquele cara. Às vezes ele vai falar assim, eu vou fazer com ele, porque eu quero o resultado dele. Então, nisso, a gente também tem uma briga comum, no sentido que a gente tem que tomar o nosso lugar de posição de poder fazer isso com a mesma qualidade deles lá fora, né? Exato. Tipo, Volta, não no sentido de confundir e tal, mas realmente essa qualidade é alcançável. Uma é pessoa uma alcançou. qualidade, a gente tá falando nesse caso uma qualidade técnica, né? Técnica, aham. Qualidade técnica. Tipo, então, às vezes, assim, eu quero uma pessoa que faça no estilo de aquarela. Mas eu falando como uma contratante, não eu ilustradora, né? Eu Uhum. quero uma aquarela. Só que eu não achei. Eu até achei uns irmãos que lá que fazem uns cristãos, mas eu não gostei. Porque é meu livro ainda. E eu não gostei. E eu achei essa pessoa aqui que faz. Mas, então, entendeu? Por que é importante o cristão também se aperfeiçoar? Porque Sim, o outro irmão tem que falar assim, cara, eu acho que Deus enviou você aqui pra mim, né? Tipo, porque é uma visão que as pessoas têm. sim, Ela não sim. vai dizer pra pessoa do mundo, tipo, nossa, Deus colocou você no meu caminho. Porque é capaz dela falar, pô, não concordo, mas é o estilo que eu quero, né? É, Então, quando a pessoa encontra exatamente o que procura dentro de casa,
Pô, dá aquele ar assim, nossa, isso aqui tem uma mão de Deus ali. Não tô dizendo, meu Deus, não tô dizendo que a pessoa que contratou alguém no mundo não tá com a mão de Deus no trabalho. Ai, meu Deus, Lucas, eu tô falando Não, uma coisa perigosa. nada, tá fazendo super sentido isso. Tá fazendo super Entendeu? Tipo, Aham. Deus Eu abençoe também o penso seu bem projeto. desse jeito. Hã? Eu também penso desse jeito. Até porque a Bíblia É. fala, né, que a chuva, né, que vem trazer como é que fala? O florescer da colheita, ela cai sobre o ímpio e sobre o cristão, né? Então, é dessa forma também. Mas o que você colocou de a gente tem que ser mais prudente, né? Porque a Bíblia também fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não que eles são das trevas, mas eles estão em trevas porque ainda não conhecem a luz que é Jesus, né? Ainda não andam na luz, mas nesse sentido. E são talentosíssimos. E são talentosos. Agora, esse comentário que eu fiz agora, acho que vai ter alguns teólogos aqui embaixo, nos comentários aqui falando. Eu tô falando besteira, mas eu acho que serviu para ilustrar, né, o que eu quis dizer. Então, essa questão do artista cristão, ele se preparar é muito importante. E acho que já deu, né? Já deu nosso tempo aqui. Caraca, olha só. Mas é isso. E De última pergunta agora, Nathalie, pra gente encerrar e, né? Compartilha aí com quem tá assistindo algo que você considera um grande aprendizado e que você teve durante sua trajetória até aqui. Legal, tá. Seu recadinho. E esse eu acho que eu tive até bem recentemente, tá? Tipo, eu percebi que as coisas podem ser muito mais não rígidas do que a gente pensa. Tipo, para ser uma ilustradora profissional, eu tenho que fazer as linhas bem certinho. Eu tinha muito isso, sabe? Então, por exemplo, esses dias eu tava percebendo que eu queria fazer uma cena que era uma estrela, assim, tipo, meio... Aquelas de dor, assim, sabe? Tipo, pá, aquelas estrelinhas de impacto, assim. Então, eu tava fazendo bem, assim, a linha reta. E se eu errasse, eu apagava de novo, sabe? Porque eu tava querendo fazer reto. E aí eu percebi, assim... Cara, não precisa, tipo... Pode ser até... E daí, quando faz assim... fica mais até impacto do que se eu fizesse, tipo, cravada, como se tivesse recortado, sabe? Isso só soltar a mão e fazer o que quer fazer, tipo, usa a cor que quer usar, usa a forma que quer usar, sabe? Não tem que fazer tudo rígido, né? É capaz de se soltar mais pra encontrar o seu estilo do que, tipo, ficar fazendo certinho e copiando. E uma coisa que isso me lembra, você viu aquele vídeo que a moça lavando o cabelo e fazendo a vida tudo rápido e ela percebe que ela tem que respirar? Tipo, ela tá lavando o cabelo assim, ó. Aí ela fala, não, peraí. Sabe, tipo, é isso, tipo, não faz não fica com a mão dura desenhando, solta, deixa os braços, faz, sabe, porque é trabalho, mas ao mesmo tempo tem que ter o ser humano atrás, né? Essa é a nossa maior guerra atualmente. Então faz solto, faz rabiscado, deixa uma linha pra fora se ficou, sabe? Tipo, às vezes, fiz um contorno e o círculo ficou... Deixa lá, se não estragar, né, o desenho, mas assim, não tem que ser tão rígido, dá pra fazer do jeito que quiser, sabe? Isso me deu uma liberdade maior. Tipo, atualmente eu faço bem rabiscado, faço as coisas que dá o mesmo resultado. E eu até achei que ficou mais colorido e mais vivo do que se eu ficasse fazendo, apagando, sabe? Eu acho que dá mais... Isso entra naquele quesito, né? Você estudou muito sobre, você fazia muita aula de anatomia, essas coisas, você estudou muito, só que agora chegou o ponto de você soltar sua expressão artística, né? Porque você já sabe a regra, agora você pode, entre aspas, quebrá-la, né? Quebrar! Mano, isso é muito legal! Tipo, é muito importante saber a regra pra saber quebrar. Porque fala, não, artistas tem que... Perfeito, Lucas! Eu acho que a melhor frase do podcast foi sua. Porque, tipo, o negócio do... Uma vez eu vi, tipo assim, o artista tem que quebrar regras. Mas tem que saber a regra que existe Exatamente. pra quebrar. Exatamente. Perfeito que você falou, é isso mesmo. Então fechou com chave de ouro. A sua tá ótimo, eu amei. Ela ensinou no final quebrar as regras, mas enfim. Mas é isso, Nathalie, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Eu agradeço muito, vocês são ótimos, é muito legal. A sua jornada, a sua trajetória. E que venha muitos livros aí, este ano ainda.
Ai, eu quero ver os livros que você mesmo vai desenhar para seus filhos. Eu já botei no plural. Para o seu filho ou filha. Que vocês possam ter, tipo, uma família abençoada. Aí eu fiquei muito feliz. Porque além da parte de me sentir honrada por ter sido convidada pra gente conversar, eu, tipo, gosto muito porque vocês são meus amigos. A gente tá batendo uma papo, né? Falando de assuntos Pois é. polêmicos ou não. Tipo, é bem o que eu falei no começo, assim. Nós estamos de igual para igual aqui conversando. Eu achei isso muito legal. Porque eu gostei de ser a primeira. Que legal. E se prepara porque vai ter mais vezes, viu? Tá bom. Bom, é isso. Muitíssimo Muito bom. obrigado, Nathalie, mais uma vez. Eu que agradeço. Tamo junto e Valeu, galera. valeu. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau. Tchau.